Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindes, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, aí do grupo de oração Nossa Senhora dos Prazeres, de Lavras Novas, que bom, que alegria poder estar me dirigindo a vocês novamente. Eu que já estive aí pregando para vocês a palavra do Senhor. Hoje estou aqui gravando esse vídeo, gravando essa pequena formação que me foi confiada, cujo tema é a importância do batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos entender a partir dessa pequena formação o porquê que devemos ser batizados no Espírito Santo. O porquê que esse batismo ele precisa ser constante, né? Ele precisa ter um ponto de partida. Nós precisamos primeiro reconhecer a necessidade desse batismo, mas ele precisa acontecer com frequência. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. Eu já peço a você que pegue a sua palavra lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas essas coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, meus queridos, para nós começarmos essa reflexão, essa formação, a dinâmica da Santíssima Trindade, a pedagogia, vamos dizer assim, da Santíssima Trindade, ela é muito interessante. Vejam vocês que o Pai que nos ama, nós já aprendemos, né, nas formações querigmáticas que o Pai é amor. O Pai que nos ama, ele nos ensina, ele nos instrui, ele fala conosco, ele se manifesta a nós através do seu Filho Jesus. Então só aí já temos duas pessoas da Santíssima Trindade. O Pai que é amor e que se verbaliza em Jesus Cristo, que é o Filho. E aí olha que interessante, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo ele vem para nos recordar aquilo que Jesus nos ensinou. Então vejam como que as três pessoas da Santíssima Trindade estão intimamente ligadas. O Pai nos ensina, o Pai que nos ama nos ensina através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos recorda e nos convence daquilo que Jesus nos ensinou. O próprio Jesus está afirmando isso aqui para nós. O finalzinho
do evangelho que acabamos de ler. O Pai e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Eu acrescentei aqui que o Espírito Santo nos convence, baseado, claro, nas experiências pessoais, né? Na vivência dentro da renovação carismática e, claro, orientado por um grande santo, né? Santa Teresa, né? Que nos diz, que nos ensina, se não me engano, Santa Teresa, que o nosso dever é anunciar e o dever de convencer é do Espírito Santo, tá? Mas voltemos aqui para a nossa reflexão. Então, quando Jesus, nessa palavra, ele nos diz que nós devemos guardar a sua palavra, esse guardar, esse verbo guardar, não é no sentido de aprender o significado da palavra, a semântica, mas é no sentido de colocar em prática, é no sentido de viver aquilo que se prega, viver aquilo que é a doutrina, aquilo que o Pai está ensinando, ou seja, viver a vontade do Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus, é viver conforme a sua vontade. Então, colocar em prática significa viver aquilo que realmente a palavra quer ensinar, que é a vontade de Deus, né? Então, todo o discurso de Jesus é para nos mostrar qual é a vontade de Deus para nós, né? E aí nós vamos entender daqui a pouco por que ser batizado no Espírito Santo. Então, guardar a palavra não significa apenas entender o seu significado, né? É bem mais do que uma questão semântica. Eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar muito bem essa questão de entender o significado e de praticar o que realmente o significado diz. Eu trouxe aqui a palavra, né, o pecado da fornicação, né? Então, se você pegar o significado da palavra fornicação aí no Google ou no dicionário, né? Resumidamente, ele vai descrever para você o seguinte: fornicação é o pecado, né? É a relação sexual fora do casamento. Isso que é fornicação, né? Bom, e aí vamos trazer para o nosso exemplo aqui, vamos esquecer um pouquinho o português. Nos nossos grupos de oração, nos nossos encontros, tudo aquilo que envolve uma pregação querigmática, né? Muitos de nós já entendemos o significado semântico da palavra fornicação. Então as pessoas sabem, né? É muito fácil entender isso. Bom, o que é fornicar? Ter relação sexual fora do casamento, né? Se eu sou casado e tenho uma relação extraconjugal, eu estou fornicando. Se eu não sou casado na igreja, se eu não tive a bênção do sacerdote para me unir à minha mulher e eu tenho relações sexuais com ela, eu também estou cometendo o pecado da fornicação. Então, as pessoas já entenderam o significado, só que nem todas têm colocado isso em prática, né? As pessoas ainda não entenderam a pregação de Paulo. Eu pediria que você pegasse a sua palavra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15. Pega a sua palavra aí, irmão e irmã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Vejam vocês a pregação de Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação.
nós paramos por aqui, né? A carta é um pouco mais longa. Na Bíblia da Ave Maria, ela tem o título de A Gravidade da Impureza. Então, meus irmãos, é claro que o nosso objetivo aqui não essa formação não é sobre as obras da carne, a fornicação é uma delas, é sobre batismo no Espírito Santo, mas eu trouxe uma obra da carne para que você entenda, para que nós entendamos a necessidade do batismo no Espírito. Então, resumindo, as pessoas entendem o significado da palavra fornicação, mas não se convenceram de que elas estão numa vida errada. Eu costumo usar o termo turismo religioso. A pessoa vai no grupo de oração toda semana, a pessoa vai na Gospel Mira todos os meses, a pessoa vai na Canção Nova todo ano, né? Faz retiro de carnaval, a pessoa já ouviu vários pregadores denunciando o pecado da fornicação, mas a pessoa ainda não se convenceu de que a vida que ela está vivendo está levando ela para o inferno, né? Porque a fornicação ela é um pecado grave, tá? Então, nós sabemos que essa pregação de Paulo é uma pregação pesada, é uma pregação forte, ele usa termos fortes, ele compara a relação de duas pessoas que não são casadas como uma relação num prostíbulo, né? Porque isso gera uma ofensa muito grande a Deus, que criou o sexo, a relação sexual para o matrimônio. Isso é muito claro para nós aqui dentro da palavra de Deus, dentro da doutrina católica. Então, o que acontece? Agora entra o Espírito Santo, né? Irmãos, depois nós vamos voltar, tá? Guarda essa palavrinha fornicação aí. Depois nós vamos voltar. Lá no nosso batismo, quando nós somos... a igreja recomenda que seja ali com 3, 4 meses de vida. Lá no nosso batismo, nós recebemos algumas ferramentas. Todo mundo sabe que o batismo nos introduz na vida cristã, né? Então, lá no nosso batismo, nós recebemos algumas ferramentas para conseguirmos ser cristãos autênticos nesse mundo. Essas ferramentas nós chamamos de dons do Espírito Santo. Por que eu estou usando o termo ferramentas? Porque o bom uso dessas ferramentas vai gerar para nós um benefício, vai gerar frutos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, no nosso batismo, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Na nossa crisma, nós recebemos a confirmação desses mesmos dons do Espírito Santo. No batismo, o nosso padrinho, a nossa madrinha responde por nós. Já na crisma, nós mesmos respondemos por nós. Então nós temos ali a confirmação, nós temos uma decisão na crisma. Eu já tenho a idade da razão, eu já vou decidir por mim. Eu quero ser um cristão católico autêntico, né? E lembrando aqui, o que é ser um cristão autêntico? Cristão autêntico é aquele que faz a vontade do Senhor, é aquele que guarda a palavra do Senhor, né? Então, voltando a falar sobre os dons do Espírito Santo, que são essas ferramentas maravilhosas, eficazes que nós temos em mãos para sermos cristãos de verdade. Se você não conhece essas ferramentas, eu vou dizer para você que o nome delas: sabedoria, entendimento ou inteligência, ou discernimento, tanto faz, né? Conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Eu também não vou entrar em detalhes, tá, sobre cada um desses dons do Espírito Santo, porque não é o objetivo principal dessa formação. Então, meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, agora sim, entramos no nosso tema de vez. O batismo no Espírito Santo, ele acontece nas nossas vidas, tá, para nos lembrarmos de que nós já temos essas ferramentas, né? Nós já possuímos esses dons, tá? Só que
ou nós deixamos esses dons guardados numa gaveta, ou seja, aquilo que está guardado numa gaveta a gente não usa, né? Ou então nós nos esquecemos de como utilizar essas ferramentas. Então, os dons que Deus nos deu para sermos cristãos de verdade, para sermos cristãos autênticos, cristãos que guardamos a palavra do Senhor, que colocamos a palavra de Deus em prática, ou esses dons estão engavetados lá no fundo do baú, ou então nós não estamos sabendo utilizá-los. Então, o batismo no Espírito Santo que você vai receber, ou que você já recebeu, que vai receber de novo no grupo de oração que você frequenta, ele vem para te lembrar disso. Ele vem para despertar esse dom que está em você, mas que você esqueceu. Que está ali no modo, vamos colocar em termos atuais, né? Que está ali em modo offline, e o batismo no Espírito Santo, ele vem para trazer esse dom, para aflorar esse dom, para deixar no modo online, ativo. Né? E aí a gente volta no exemplo da fornicação. Aquelas pessoas que estão no pecado da fornicação, que já ouviram pregações, que já ouviram músicas, que já fizeram diversos encontros, mas que ainda não se convenceram do seu pecado. Essas pessoas vão se convencer um dia, se abrirem o coração, vão se convencer somente pelo batismo no Espírito Santo. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo tomar conta do coração daquela pessoa, a partir do momento que o dom do entendimento, o dom do discernimento reavivar na vida dessa pessoa, ela vai se convencer de que a relação sexual é a vontade de Deus para aqueles que são casados. Deus sonhou com a relação sexual para a procriação da espécie. Deus só abençoa a relação sexual dentro do casamento. E nós sabemos que aquilo que não é bênção é maldição. Então, essa pessoa com o dom do discernimento, do entendimento reavivado, ela vai se convencer: nossa, eu estou em pecado grave. Eu preciso procurar o sacerdote imediatamente. Imediatamente. E aí, o dom da fortaleza, que essa pessoa reavivou nesse batismo, vai ajudar ela a vencer a tentação. Né? Se a pessoa não for casada, se ainda não está naquele processo do matrimônio, toda vez que aflorar aquela vontade, aquele desejo que é próprio do homem, da mulher, o dom da fortaleza que ela recebeu no dia do batismo do Espírito Santo, esse dom que está ativo, que está online, vai dizer assim: não, eu vou para casa, eu vou tomar um banho gelado. Você vai para sua casa também e nós vamos viver a vontade de Deus, nós vamos viver a castidade. E o dom do temor de Deus, só falei de 3, né? Porque não é o objetivo dessa formação. E o dom do temor de Deus, ele vai motivar a pessoa nessa luta. Porque a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela já teme, temor não é ter medo de Deus, mas é ter zelo pelas coisas de Deus, é ter um respeito com o Senhor, é colocar as coisas de Deus no seu devido lugar, na sua devida ordem, ou seja, em primeiro lugar na nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo será vos dado em acréscimo. Então, a pessoa que teme a Deus, ela coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então, se a pessoa chegar nesse nível, ela já está prontinha para dar os frutos que Deus espera. E olha que interessante, por falar em frutos, por falar em ferramentas, imagina vocês, o que aconteceria se um médico
tentasse extrair um dente? Veja bem, um médico tentando fazer o trabalho de um dentista. O que aconteceria, vamos inverter, se um dentista tentasse fazer uma cirurgia de apêndice? Um dentista tentando fazer um trabalho de um médico. Em ambos os casos, a consequência seria o quê? Desastrosa. Agora imaginem vocês, raciocinem comigo, se um dentista precisasse extrair um dente, mas não tivesse as ferramentas necessárias, o que ia acontecer? A pessoa está com dor, tem que tirar o dente, o dentista tem que extrair o dente, não tem as ferramentas necessárias, não tem seringa, não tem anestesia, não tem agulha, não tem bisturi, não tem nada. Um médico tem que retirar o apêndice, sem o bisturi, sem uma anestesia, como que ele faz? Percebam que eu apresentei aqui 2 exemplos, né? O primeiro exemplo de um profissional tentando fazer o trabalho de outro profissional. Segundo exemplo, um profissional tentando fazer o seu próprio trabalho, mas sem a ferramenta adequada. Em qualquer desses casos, o resultado seria desastroso. Trazendo para a nossa realidade, na nossa vida de cristãos, se nós soubermos fazer bom uso, se nós tomarmos posse dessas ferramentas que são os dons do Espírito Santo, que já estão em nós, veja bem, nós já temos as ferramentas. O médico e o dentista nem sempre, né, terão as ferramentas. Nós já temos as ferramentas, nós já temos os dons do Espírito Santo em nós. Se nós soubermos como utilizá-las, nós vamos atingir o nosso objetivo, que é dar frutos. A ferramenta bem utilizada, ela gera frutos. Né? No nosso caso, o fruto maior que nós vamos gerar através do batismo no Espírito Santo, recebendo os dons do Espírito Santo, o fruto maior é fazer a vontade de Deus, ser um cristão autêntico. Né? E eu queria contar para vocês aqui quais são os frutos do Espírito Santo. Né? O que acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, quando você abre o coração, quando você se despoja das coisas do mundo e quando você clama, vem Espírito Santo, preencha-me Espírito Santo. O que acontece na sua vida? Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, espírito de amor e intercessão de Maria Santíssima. Então esses são os 12 frutos do Espírito Santo, que são resultado de um batismo no Espírito Santo, são resultado da utilização dos dons do Espírito Santo. E a consequência de tudo isso aqui, meu irmão, minha irmã, é que você agora está vivendo a santidade, que você agora está sendo um cristão autêntico. Para a gente finalizar essa pequena formação, o médico e o dentista que eu falei agora há pouco, se eles têm as ferramentas adequadas, se eles sabem utilizá-las, o fruto que eles vão colher é a cura e a satisfação do paciente. Né? E isso, para um profissional da saúde, não tem preço. E nós cristãos, que já temos as ferramentas, se nós lembrarmos do modo de utilização, se lembrarmos, e mais do que lembrar o modo de utilização, se nós realmente as utilizarmos, nós vamos colher os frutos do Espírito Santo.
E aí sim nós vamos chegar ao nosso principal objetivo. E aí sim nós vamos conseguir vencer as batalhas desse mundo. E aí sim nós vamos conseguir perseverar numa vida santa, numa vida digna, numa vida que agrade ao Senhor. Então, meu irmão, perceba que Deus pensou em tudo. Deus faz um esforço inimaginável para te salvar e para me salvar. Deus gasta tudo que Ele pode, tudo que Ele tem. E Deus é eterno. Deus, Ele é tudo, né? Então Deus é tudo para você e para mim. Deus faz tudo por você e por mim, porque Ele é louco de amor por nós. Que sejamos também loucos de amor por Ele. Que sejamos também fiéis. E se nós não estamos conseguindo ainda, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Apenas abra o seu coração. Clame, deseje o batismo no Espírito Santo, para que o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, te convença de que você perdeu a essência de Deus através do seu pecado, mas que você pode recuperar essa essência através da graça de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te faça feliz. Que Deus te ilumine, abençoe seu ministério, a sua família. Estivemos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, que esteve conosco nessa formação, está comigo aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.